Dezembro de 1941. O inverno russo apertava seu gélido punho sobre a vastidão da frente oriental. O ar, cortante como navalha, carregava o cheiro metálico de pólvora e o diesel pesado dos Panzer-divisões. O chão, uma crosta de gelo e neve, rangia sob as botas da Wehrmacht. Eles avançavam, invencíveis. A máquina de guerra alemã, calibrada para a vitória rápida, parecia não ter limites. Desde o verão, o avanço fora implacável. Uma onda de ferro e fogo varreu a União Soviética, esmagando tudo em seu caminho. A confiança alemã era palpável, quase arrogante. Soldados em seus uniformes cinzentos riam, fumavam, acreditavam na vitória iminente. O cheiro de tabaco barato misturava-se ao fumo da queima de vilarejos. O som distante de tiros de metralhadora era apenas o batimento cardíaco da conquista. Berlim sonhava com uma Rússia de joelhos antes do Natal. Um novo Reich, glorioso e eterno. A ambição política de Hitler era uma chama ardente, alimentada pela aparente fraqueza de seus inimigos, que ele via como sub-humanos, indignos de existir. Mas o que eles não sabiam é que, sob o gelo e a neve, uma força inesperada e indomável se erguia. Uma força forjada na dor, na perda, na fúria de uma nação à beira do abismo. Não eram apenas homens, eram mulheres. Mulheres que empunhavam fuzis, pilotavam aviões, operavam tanques e que, em sua resiliência brutal, se tornariam o inferno congelado dos invasores. Elas, desprezadas e subestimadas, estavam prestes a reescrever o significado de guerra e sacrifício. A história que você está prestes a testemunhar é a delas. Inscreva-se agora e junte-se à nossa legião de historiadores para vivenciar o passado, para desvendar os segredos de um conflito que redefiniu a coragem e a barbárie. A Blitzkrieg alemã varreu a vastidão soviética como uma praga de ferro. No verão de 1941, o avanço parecia imparável. Divisões de tanques, os temíveis Panzer, rasgavam as defesas soviéticas como papel, suas esteiras esmagando a terra e a esperança. A infantaria, disciplinada e impiedosa, limpava o que sobrava, seus gritos de Heil, ecoando pelos campos de centeio. Vilarejos ardiam, fumaça preta subia aos céus, carregando o cheiro acre de madeira queimada e corpos. Cidades inteiras caíram. Minsk, Kiev, Smolensk. A máquina de guerra alemã, lubrificada com a ideologia da supremacia, avançava em uma velocidade vertiginosa, deixando um rastro de destruição e desespero. Soldados alemães, confiantes em seu poderio, viam os soviéticos como uma raça inferior, fácil de dominar. Mas então o ponto de virada. Não um general inimigo, não uma nova arma secreta. Foi o clima. O inverno, um inimigo invisível, começou a morder. Primeiro, a lama incessante do outono, atolando tanques e caminhões, transformando estradas em rios de argila. Depois, o frio. Um frio que penetrava os ossos, que congelava o óleo dos motores e a coragem nos corações. As temperaturas caíram a níveis extremos, 30, 40 graus Celsius. O cheiro de morte agora se misturava ao gelo. O som alegre dos avanços deu lugar ao ranger das engrenagens congeladas e ao murmúrio de desespero. O que era uma blitzkrieg se tornou uma guerra de atrito. O que era uma vitória certa transformou-se em um pesadelo congelado. As primeiras nevascas chegaram, densas e cruéis. A visibilidade diminuía, os suprimentos não chegavam. A linha de frente se esticava por milhares de quilômetros, uma ferida aberta na estepe russa. O sorriso confiante dos soldados alemães começou a se contorcer em uma careta de dor e medo. Eles não estavam preparados para isso. Seus uniformes eram inadequados, seus equipamentos falhavam. O inimigo não era mais apenas o Exército Vermelho, mas o próprio inverno, implacável e mortal. E em meio a essa paisagem de horror branco, uma resistência feroz, inesperada e feminina, começava a emergir das sombras, pronta para lutar até o último fôlego. O inferno congelado havia se instalado. As estepes russas, antes campos de batalha para avanços rápidos, transformaram-se em um cemitério branco. O frio, antes um incômodo, era agora um torturador implacável. Para os alemães, cada passo na neve era uma batalha contra a hipotermia. Dedos congelados,
pés gangrenados, o ranger dos dentes se misturava ao vento uivante. O cheiro de diesel e pólvora dava lugar ao odor fétido de carne congelada e feridas abertas. Seus uniformes finos eram uma piada cruel contra a fúria do inverno. A confiança arrogante derreteu-se como a neve sob o sol de um dia de verão. Mas o sol nunca vinha. A moral despencava mais rápido que o mercúrio nos termômetros quebrados. Do outro lado, as mulheres soviéticas. Elas não eram um exército de retaguarda, nem enfermeiras apenas. Eram atiradoras de elite, olhos de águia que caçavam os invasores através das lentes de seus fuzis Mosin Nagant. Eram pilotos, as bruxas da noite, que com seus biplanos de madeira e lona zumbiam sobre as linhas inimigas, lançando bombas em ataques noturnos que pareciam sussurros da morte. Eram operadoras de tanques, engenheiras, guerrilheiras que sabiam cada trilha da floresta, coberta de neve, cada esconderijo, cada armadilha que o inverno podia oferecer. Elas eram a vanguarda de uma resistência desesperada, movidas por uma fúria silenciosa, mas letal. Em vilarejos em ruínas, a luta era corpo a corpo, brutal, visceral. O som de baionetas chocando-se, o grito sufocado de um homem, o estalo seco de um tiro de rifle. O sangue, um vermelho vibrante, manchava a neve imaculada, congelando quase instantaneamente, transformando o campo de batalha em uma tela de horror abstrato. Mulheres com rostos endurecidos pelo frio e pela guerra avançavam entre os escombros, seus fuzis frios em suas mãos, suas respirações formando nuvens densas no ar gélido. Elas não eram frágeis, eram a encarnação da vingança. As emboscadas eram constantes. Em florestas de bétulas congeladas, onde o silêncio era interrompido apenas pelo estalar do gelo e o grasnar de corvos famintos, grupos de partisãs, muitas delas mulheres, esperavam. Um comboio alemão, seus motores roncando na neve profunda, se aproximava. O cheiro de fumaça de cigarro dos soldados, antes um sinal de conforto, era agora um prenúncio de morte. De repente, um inferno de chumbo e estilhaços, gritos em alemão, o som de metralhadoras rasgando o ar, o cheiro de cordite queimada. Corpos caíam na neve, seus olhos fixos no céu cinzento. Para os alemães, o inimigo estava em toda parte, invisível, implacável. A ideia de que mulheres podiam ser tão mortais, tão eficientes, era um choque que desmantelava sua propaganda de superioridade. Os civis, presos entre os lados em conflito, viviam um pesadelo à parte. Famílias inteiras se amontoavam em porões úmidos e gelados, o estômago vazio, o medo constante. O choro de crianças famintas, abafado pelos bombardeios distantes, era uma melodia de desespero. Mulheres idosas, com olhos vazios, enterravam seus mortos na terra congelada, sem cerimônia, sem lágrimas, pois as lágrimas congelavam antes de cair. A fome era uma praga, o tifo uma sombra. A vida era um privilégio diário, conquistado com cada amanhecer. Enquanto a Luftwaffe alemã ainda dominava os céus durante o dia, as bruxas da noite operavam sob o manto da escuridão. Seus pequenos Polikarpov Po-2, obsoletos para a guerra moderna, eram quase silenciosos, surgindo do breu como fantasmas, despejando suas bombas e desaparecendo antes que a artilharia antiaérea pudesse reagir. O zumbido de seus motores era o som do terror para os soldados alemães nas trincheiras, um lembrete constante de que nem mesmo a noite oferecia refúgio. Cada ataque era um golpe psicológico, uma erosão da já frágil moral. A guerra não era mais sobre avanços territoriais grandiosos. Era sobre sobreviver à próxima hora, à próxima rajada de vento, ao próximo ataque. Era sobre a luta pela última fatia de pão, pelo último pedaço de carvão. O ar estava pesado com o cheiro de desespero e a promessa de mais morte. A máquina de guerra alemã, projetada para o verão e a vitória rápida, estava se desintegrando no inverno russo, presa em uma armadilha de gelo e ferro, onde o inimigo, muitas vezes, tinha o rosto de uma mulher. O cheiro de morte agora era onipresente, um odor doce e fétido que se agarrava às roupas, aos cabelos, à alma. Para os soldados alemães, cada dia era um exercício de desumanização. Eles, que vieram para conquistar,
se viam agora caçados, congelados, famintos. A propaganda de um inimigo fraco e inferior desmoronava com cada rajada de metralhadora que vinha de uma sombra na floresta, com cada bomba que caía de um avião quase invisível pilotado por uma mulher. A crença na sua própria superioridade se esvaía, substituída por um terror gélido. O som de seus próprios gemidos de dor e o ranger de dentes tornavam-se a trilha sonora de seu fracasso. As mulheres soviéticas, por outro lado, eram movidas por uma força que os invasores não podiam compreender. Não era apenas disciplina militar, era uma fúria visceral, a dor da perda de seus lares, de suas famílias, a afronta de serem chamadas de subhumanas. Lyudmila Pavlichenko, a lei de morte, com seus mais de 300 abates confirmados, tornava-se uma lenda, um fantasma que assombrava as linhas alemãs. Seu rifle, uma extensão de sua vontade, era a voz da vingança. O som seco de seus tiros era a sentença de morte para muitos, um sussurro fatal no silêncio branco. Em Stalingrado, a batalha era um moedor de carne. Mulheres operavam as fábricas sob bombardeio constante, produzindo armas que seriam usadas para defender cada rua, cada prédio. Outras, como atiradoras de elite, aninhavam-se entre os escombros, seus olhos fixos, pacientes, esperando o momento certo. O cheiro de tijolo queimado, de concreto pulverizado, misturava-se ao sangue e à urina nas trincheiras improvisadas. O combate era em cada andar, em cada cômodo. Uma luta brutal de faca e baioneta, onde a distinção entre combatente e civil se desfazia. Os gritos de "Urra!" das defensoras ecoavam, desafiando a morte. A crueldade da guerra revelava-se em sua forma mais nua. Execuções sumárias eram comuns. Civis, suspeitos de ajudar os partisãs, eram enforcados em praça pública, seus corpos balançando ao vento gelado como um aviso macabro. O cheiro de morte agora se misturava ao cheiro de medo. Para as mulheres que testemunhavam, cada enforcamento era um novo combustível para o ódio, uma promessa silenciosa de retribuição. A brutalidade alemã, destinada a quebrar o espírito, apenas o endurecia. Nas florestas e pântanos congelados, as guerrilheiras, muitas delas jovens, algumas ainda adolescentes, operavam com uma eficácia brutal. Elas sabiam que não havia rendição, apenas a morte ou a vitória. O som de seus esquis, deslizando silenciosamente pela neve, suas silhuetas camufladas entre as árvores, eram o terror dos postos avançados alemães. Atacavam pontes, linhas de comunicação, comboios de suprimentos, transformando a retaguarda inimiga em um campo minado. O cheiro de explosivos, o estilhaçar da madeira, os gritos de pânico dos alemães eram a sinfonia de sua guerra particular. As mulheres, tanto na linha de frente quanto na retaguarda, carregavam o peso da nação em seus ombros. Elas eram as mães que enterravam seus filhos sob a neve, as esposas que esperavam por maridos que nunca voltariam, as filhas que juravam vingança. Eram operárias que trabalhavam 16 horas por dia, exaustas, famintas, mas jamais desistindo. O som de suas vozes, por vezes roucas de cansaço, por vezes cheias de canções de resistência, era a melodia de uma resiliência inquebrável. O impacto psicológico era avassalador para todos. Os soldados alemães, antes confiantes, agora se viam presos em um labirinto de gelo e morte, onde o inimigo parecia surgir do nada, muitas vezes com um rosto inesperado. O medo da emboscada, da bala de um franco atirador, do bombardeio noturno das bruxas da noite, tornava cada sombra um inimigo, cada som um presságio. A sanidade se desintegrava junto com a disciplina. Enquanto isso, as mulheres soviéticas, apesar de todo o sofrimento, encontravam força na camaradagem, na crença em sua causa, na pura necessidade de sobreviver e proteger o que restava. Elas não eram apenas soldados, eram símbolos de uma nação que se recusava a cair. O cerne do conflito não era mais apenas sobre território ou ideologias, era sobre a própria alma da humanidade, testada ao limite em um inferno congelado, onde a resistência feminina se tornava a arma mais potente e inesperada. A armadilha estava montada,
e a Wehrmacht, antes invencível, agora se sentia sufocada pelo gelo, pelo fogo e pela fúria de mulheres que se recusavam a ser sub-humanas. A armadilha estava montada. Não era uma cerca de arame farpado, mas uma vastidão branca, implacável, onde cada floco de neve era um grão de areia na ampulheta do destino alemão. As linhas de suprimento, esticadas e frágeis, ruíam sob o peso do inverno e dos ataques incessantes. O cheiro de diesel e pólvora, antes tão presente, dava lugar ao odor fétido da fome, da gangrena e da desesperança. Para os soldados da Wehrmacht, o mundo havia encolhido para o perímetro gelado de suas posições. Um isolamento brutal, onde cada amanhecer era uma vitória tênue contra a morte. As rações diminuíam a cada dia. Pão congelado, batatas podres, a escassez era uma praga mais virulenta que qualquer doença. O murmúrio constante nos acampamentos era de estômagos vazios e dedos que não sentiam mais o frio, apenas a dor lancinante da necrose. A munição era contada. Os projéteis de artilharia, antes abundantes, tornaram-se preciosidades. Os tanques, outrora símbolos de poder, jaziam agora como esqueletos de metal, motores congelados, sem combustível, presas imóveis na neve, mausoléus de uma ambição falida. O silêncio da estepe, antes apenas o som da natureza, transformou-se no som da ausência, da ajuda que não viria. Mas esse isolamento, essa armadilha mortal para os invasores, era um terreno fértil para a resistência soviética, especialmente para as mulheres. Elas conheciam cada trilha secreta nas florestas de bétulas, cada esconderijo nos pântanos congelados. As guerrilheiras, silenciosas como sombras, deslizavam pelos bosques, seus esquis fazendo um som quase imperceptível na neve. Elas não apenas cortavam as linhas de comunicação, elas as desintegravam. Pontes explodiam com um estrondo seco, que ecoava por quilômetros. Comboios de suprimentos ardiam em chamas, suas cargas preciosas reduzidas a cinzas e fumaça ácida. O cheiro de explosivos e borracha queimada era o perfume da sabotagem, um lembrete constante de que o inimigo estava em toda parte. A vida civil, antes uma rotina de trabalho e família, tornou-se uma saga de resiliência e horror. Famílias inteiras, desalojadas por bombardeios e avanços inimigos, vagavam pela neve. Refugiados, com seus rostos magros e olhos vazios, arrastavam seus pertences em trenós improvisados, o choro de crianças pequenas abafado pelo vento uivante. O cheiro de fumaça de suas casas queimadas, de seus vilarejos em ruínas, agarrava-se às suas roupas. A cada parada, a busca desesperada por comida, por um pedaço de pão, por qualquer coisa que pudesse afastar a fome por mais um dia. As mulheres, mães, irmãs, filhas, eram as esteias dessa jornada brutal, encontrando força onde parecia não haver mais nada, protegendo os mais jovens com uma ferocidade primordial. A disciplina da Wehrmacht, antes lendária, começou a se desintegrar. Desertores, congelados e famintos, simplesmente desapareciam na vastidão branca, preferindo a chance de morrer sozinhos a morrer em uma batalha sem esperança. Ferimentos auto-infligidos tornaram-se mais comuns, uma fuga desesperada da linha de frente. A moral despencava. O medo da emboscada, da bala precisa de uma franco-atiradora, do zumbido fantasmas das bruxas da noite, transformava cada sombra em um inimigo. O som de seus próprios dentes batendo, o gemido de dor dos companheiros, a tosse incessante que rasgava os pulmões, eram a sinfonia de seu colapso. A crueldade, nascida do desespero, escalou. Execuções sumárias de civis suspeitos de colaboração com partisãs tornaram-se espetáculos macabros, corpos pendurados em árvores congeladas, balançando ao vento. Um aviso brutal. O cheiro de sangue e carne humana queimada misturava-se ao ar gelado, uma mancha indelével na paisagem e na alma. Para as mulheres soviéticas que testemunhavam essas atrocidades, cada ato de barbárie não quebrava o espírito, mas o endurecia, transformando a dor em uma fúria fria e calculista. Elas sabiam que a rendição significava a morte, ou algo pior. A resistência era a única opção, a única honra. As bruxas da noite, com seus biplanos Polikarpov PO-2, continuavam sua guerra psicológica.
O som suave de seus motores, quase inaudível até que fosse tarde demais, era o arauto do terror. Bombas caíam, pequenas, mas precisas, atingindo depósitos de munição, postos de comando, campos de concentração improvisados. O cheiro de cordite e metal estilhaçado, os gritos de pânico dos alemães, eram a prova de que nem mesmo a escuridão oferecia refúgio. A ideia de serem caçados por mulheres, que eles desprezavam como sub-humanas, era um golpe avassalador para sua psique, um lembrete constante de sua falha em compreender a verdadeira natureza da resistência. O cerco não era apenas militar, era existencial. Os alemães estavam presos, não apenas pelo gelo e pela neve, mas pela incompreensão de um inimigo que se recusava a cair, que se levantava de suas ruínas com uma ferocidade inesperada. As mulheres, em sua resiliência e fúria, haviam transformado a vastidão russa em uma armadilha, um inferno congelado de onde poucos escapariam ilesos, onde a esperança de vitória se desintegrava na frente de uma resistência forjada na dor e na vingança. O inverno, o cerco e a fúria das mulheres soviéticas haviam levado a Wehrmacht ao seu ponto de ruptura. O fim estava no ar, um cheiro agridoce de desespero e exaustão. Para os alemães, a retirada não era uma opção estratégica, mas uma necessidade brutal, uma corrida contra a morte que vinha na forma de balas, de frio e de fome. As ordens de manter a posição a todo custo tornaram-se ecos vazios, sobrepujadas pelo rugido do estômago vazio e o estalar dos ossos congelados. O som dos canhões soviéticos, antes distante, agora era um martelo batendo na porta de sua existência. Em Stalingrado, o clímax foi um pesadelo urbano, uma carnificina sem precedentes. Os últimos bolsões de resistência alemã estavam cercados, os suprimentos cortados, a esperança inexistente. O cheiro de morte era tão denso que parecia ter uma textura própria, misturando-se ao pó de concreto e à fuligem. Os gritos de urra das tropas soviéticas, muitas delas mulheres que haviam lutado rua a rua, andar a andar, ecoavam pelos escombros, cada grito uma lâmina cortando a moral inimiga. Tentativas desesperadas de fuga eram esmagadas sob uma chuva de chumbo e artilharia. Os poucos aviões de transporte alemães que conseguiam penetrar o bloqueio aéreo traziam mais feridos do que suprimentos e partiam lotados de moribundos, um testamento da derrota. Comandantes alemães antes confiantes agora se viam diante de uma escolha impossível: lutar até o último homem em uma causa perdida ou render-se a um inimigo que haviam desprezado. A decisão era agonizante, cada nervo esticando-se sob a pressão da responsabilidade por milhares de vidas. O coronel-general Paulus, em Stalingrado, enfrentou essa verdade brutal. Seu rádio, antes uma linha de vida para Berlim, agora trazia apenas ordens irracionais e promessas vazias. O silêncio que se seguiu à sua decisão de rendição foi mais ensurdecedor do que qualquer bombardeio. Um reconhecimento da derrota total, um som de vergonha e alívio misturados. O custo humano era inimaginável. Centenas de milhares de alemães morreram congelados de fome ou em combate. Os que sobreviveram à rendição enfrentaram um destino incerto. Prisioneiros em seus uniformes esfarrapados, com rostos emaciados e olhos vazios, eram arrastados em marchas forçadas para os campos de prisioneiros na vastidão russa. O cheiro de seus próprios corpos doentes, de seus pés gangrenados, era a única companhia. Muitos não sobreviveriam à jornada. A neve, antes branca e pura, estava manchada de sangue, de fezes, de vômito, um mosaico macabro da brutalidade da guerra. As mulheres soviéticas, muitas delas feridas e exaustas, testemunhavam a rendição com uma mistura de triunfo e tristeza. Elas haviam vingado seus mortos, defendido sua terra, mas a um preço terrível. As atiradoras de elite, como Lyudmila Pavlichenko, haviam cumprido sua missão. Seus fuzis, agora silenciosos, mas o eco de seus tiros e os rostos dos mortos permaneceriam para sempre. As bruxas da noite, que haviam semeado o terror noturno, agora viam a alvorada sobre um campo de batalha em ruínas, o zumbido de seus motores substituído pelo silêncio da vitória. Em outras frentes, a retirada alemã foi um caos sangrento. Comboios de caminhões e veículos blindados, presos na neve,
eram alvos fáceis para os ataques aéreos soviéticos e as emboscadas de partisãs. O cheiro de borracha queimada e metal retorcido pairava no ar. Soldados alemães abandonavam seus equipamentos, seus camaradas, correndo cegamente pela estepe congelada, muitos caindo para nunca mais se levantar. A arrogância que os impulsionara meses antes havia sido substituída por um pânico primal, um desejo desesperado de escapar da armadilha mortal que eles mesmos haviam criado. A rendição final de Stalingrado, em fevereiro de 1943, marcou o ponto de virada definitivo da frente oriental. O som dos tiros cessou, substituído pelo gemido dos feridos e pelo silêncio pesado da derrota. Para os alemães, era o inferno na terra. Para as mulheres soviéticas que haviam lutado e morrido para alcançar esse momento, era uma vitória amarga, banhada em lágrimas e sangue. Um testemunho de sua resiliência inquebrável. Mas a guerra ainda não havia terminado, e o caminho para a paz seria longo e ainda mais sangrento. O custo humano, no entanto, já era imensurável, e as cicatrizes dessa batalha épica seriam sentidas por gerações. A decisão de lutar até o fim, de não ceder um palmo de terra, havia sido validada, mas a um preço que ainda hoje nos assombra. O silêncio que se seguiu à rendição em Stalingrado não era um silêncio de paz, mas de exaustão, um vazio ensurdecedor preenchido apenas pelos gemidos dos feridos e o eco fantasmagórico da morte. O campo de batalha, antes um palco de fúria e destruição, transformou-se em um vasto cemitério a céu aberto, coberto por uma mortalha branca e manchado de vermelho. O cheiro de pólvora e sangue, de carne queimada e corpos em decomposição persistia, impregnando o ar gelado, a terra congelada e as almas dos sobreviventes. A paisagem era um testemunho mudo de uma carnificina sem precedentes, uma cicatriz profunda na face da terra. Para os soldados alemães que depuseram as armas, o destino era tão incerto quanto a vida que haviam levado. Milhares, enfraquecidos pela fome, pelo frio e pela doença, foram arrastados em marchas forçadas para o leste, para os campos de prisioneiros na Sibéria e em outras regiões remotas da União Soviética. Seus uniformes esfarrapados ofereciam pouca proteção contra o inverno russo que continuava a morder. Rostos emaciados, olhos vazios, corpos cambaleantes. A outrora orgulhosa Wehrmacht estava reduzida a uma procissão de fantasmas, um lembrete cruel da arrogância que os levara àquele inferno. Muitos caíram ao longo do caminho, seus corpos engolidos pela neve, sem sepultura, sem memória. O som de seus próprios passos arrastados na neve era a trilha sonora de sua derrota. O cheiro de suas próprias enfermidades, de seus pés gangrenados, era o perfume da humilhação. A lição brutal da frente oriental começava a ser escrita com o sangue e o sofrimento desses prisioneiros. A ideologia de superioridade racial que os levara a ver os soviéticos como sub-humanos desintegrava-se diante da realidade de sua própria vulnerabilidade e da resiliência indomável de seus inimigos. Eles haviam subestimado não apenas a vasta geografia e o inverno implacável, mas a força inquebrável de um povo que lutava por sua própria existência. A arrogância militar, alimentada por vitórias fáceis no oeste, havia se chocado contra uma parede de gelo e fúria no leste. Mas a vitória soviética também veio com um custo excruciante. As mulheres que empunharam fuzis, pilotaram aviões e operaram tanques que se tornaram franco-atiradoras lendárias e guerrilheiras temidas, agora enfrentavam um novo tipo de batalha, o retorno a uma vida que nunca mais seria a mesma. O impacto psicológico da guerra era uma sombra persistente. Lyudmila Pavlichenko, a Lei de Morte, havia abatido mais de 300 inimigos, mas os fantasmas de cada um desses rostos, de cada disparo, de cada amigo perdido, a assombrariam para sempre. O cheiro de pólvora e sangue nunca sairia de suas narinas, o som dos gritos de guerra nunca se calaria em sua mente. Muitas dessas mulheres, ao retornarem para suas cidades e vilarejos em ruínas, encontraram lares destruídos, famílias desfeitas. A euforia da vitória era temperada pela dor da perda. Algumas tentaram retomar suas vidas como donas de casa, operárias, professoras, mas a experiência do combate
havia-as transformado irrevogavelmente. Elas carregavam cicatrizes invisíveis, traumas de guerra que a sociedade muitas vezes não estava preparada para reconhecer ou tratar. O silêncio delas, carregado de memórias indizíveis, era tão eloquente quanto os gritos de batalha. Para os milhões de civis, especialmente as mulheres que viveram sob a ocupação alemã, a guerra deixou um legado de horror e resiliência. Elas testemunharam atrocidades, sofreram fome, frio e violência sistemática. Muitas foram forçadas a trabalhos escravos, estupradas, torturadas. O cheiro de medo e desespero, o som dos gritos e dos tiros, as imagens de seus entes queridos sendo levados ou mortos, ficariam gravados em suas memórias. No entanto, sua capacidade de sobreviver, de proteger seus filhos, de manter a esperança em meio à desolação, era um testemunho da força inquebrável do espírito humano. Elas reconstruíram suas vidas, tijolo por tijolo, lágrima por lágrima, em meio às ruínas fumegantes. A memória das bruxas da noite, das franco-atiradoras, das guerrilheiras e das operárias que mantiveram a União Soviética em pé, tornou-se um símbolo poderoso de resistência. Elas desafiaram não apenas o inimigo, mas as próprias normas de gênero de sua época. Em um mundo onde a mulher era muitas vezes relegada a papéis secundários, elas se tornaram titãs da linha de frente e da retaguarda, provando que a coragem não tem gênero. Seus nomes, antes sussurrados em segredo, agora eram celebrados, gravados em memoriais de guerra, contados em livros e filmes, embora a plena extensão de seus sacrifícios e a profundidade de seus traumas demorassem décadas para serem compreendidas. O legado da guerra no inverno mortal da Frente Oriental não era apenas um registro de batalhas e vitórias, mas uma profunda reflexão sobre a capacidade humana para a crueldade e para a resiliência. Era um lembrete vívido da futilidade da arrogância e da força que reside na defesa desesperada do lar. A paisagem, outrora coberta de neve e morte, lentamente começava a se curar, mas as marcas da guerra permaneceriam para sempre, gravadas nas pedras dos memoriais, nas páginas dos livros de história e, sobretudo, nos corações e mentes daqueles que a vivenciaram. As lições eram claras. A guerra é um inferno e a dignidade humana um tesouro a ser defendido a todo custo. Mas as consequências se estenderiam por gerações, moldando a geopolítica e a memória coletiva de uma era. Mas o fim do cerco de Stalingrado, embora um divisor de águas, não significou o fim da guerra, nem o fim do inferno para a União Soviética. A maré havia virado, mas a luta para expulsar o invasor do solo russo seria longa, brutal e sangrenta. A Wehrmacht, embora ferida, ainda era uma força formidável, e as mulheres soviéticas continuariam a ser a espinha dorsal da resistência, tanto na linha de frente quanto na retaguarda. Seus fuzis, seus biplanos e suas mãos, que operavam fábricas e cuidavam dos feridos, seriam cruciais para a vitória final. O cheiro de pólvora e fumaça continuaria a impregnar o ar, e o som dos canhões, a trilha sonora de uma nação em guerra. À medida que o Exército Vermelho, impulsionado pela fúria de Stalingrado, começava sua lenta e inexorável marcha para o oeste, as mulheres estavam lá, em cada passo. Franco-atiradoras como Rosa Chanina, com seu olhar frio e preciso, continuavam a caçar o inimigo nas florestas nevadas da Bielorrússia e nos pântanos congelados da Ucrânia. Suas balas, sibilando no ar gélido, eram mensagens de vingança. Cada disparo, um eco dos milhões de mortos. As bruxas da noite não cessaram seus voos noturnos. Seus pequenos biplanos Polikarpov Po-2 se tornaram ainda mais temidos à medida que avançavam sobre o território inimigo, seus motores sussurrantes levando o terror aos acampamentos alemães. O cheiro de cordite e terror espalhava-se na escuridão. As enfermeiras e médicas de guerra, muitas vezes jovens demais para a carga que carregavam, operavam em condições desumanas, sob fogo constante, em tendas improvisadas, onde o cheiro de sangue, éter e desespero era insuportável. Elas eram as anjos e os demônios, arrancando soldados feridos do campo de batalha, sob o som de explosões e gritos, salvando vidas com uma coragem que desafiava a própria morte.
Muitas pagaram o preço máximo, seus corpos jovens silenciados pela guerra, mas seus atos de heroísmo ecoariam para sempre nos corações dos que sobreviveram. As partisans, as guerrilheiras que haviam atormentado o inimigo por trás das linhas, intensificaram suas operações. Mulheres de todas as idades, do adolescente ao idoso, sabotavam trens, explodiam depósitos e emboscavam patrulhas, transformando cada floresta, cada pântano, em um campo minado para os alemães. O som de seus ataques surpresa, o cheiro de fumaça e destruição, era a prova viva de que a terra russa, mesmo sob ocupação, jamais seria pacífica para o invasor. Elas eram as sombras na neve, as vozes da resistência, as executoras silenciosas de uma vingança justa. Mas a vitória, quando finalmente chegou em 1945, trouxe consigo uma nova série de desafios. A euforia do triunfo era inseparável da dor de uma nação devastada. Milhões haviam morrido, cidades inteiras estavam em ruínas, a terra estava queimada e envenenada. Para as mulheres que haviam lutado, o retorno à vida civil não era uma simples transição. Elas haviam empunhado armas, tomado decisões de vida ou morte, visto o inferno de perto. A sociedade, ainda presa em noções tradicionais de feminilidade, muitas vezes não sabia como lidar com essas heroínas de guerra. As cicatrizes invisíveis da guerra eram profundas. O som do silêncio após anos de combate era ensurdecedor. Muitas mulheres veteranas enfrentaram preconceito e discriminação ao tentar reintegrar-se. Seus feitos heróicos, embora celebrados oficialmente, eram frequentemente minimizados ou ignorados na vida cotidiana. Esperava-se que elas voltassem a ser donas de casa, mães, operárias, como se o tempo no fronte nunca tivesse acontecido. O cheiro da pólvora e do sangue, o eco dos gritos de batalha, permaneciam gravados em suas almas, mas eram forçadas a um silêncio social. A reconstrução do país, no entanto, dependia delas. Com tantos homens mortos, as mulheres assumiram papéis cruciais na indústria, na agricultura, na educação. Elas eram as construtoras de uma nova União Soviética, erguendo cidades dos escombros, plantando sementes em campos devastados. Seus corpos, antes endurecidos pela guerra, agora se curvavam sob o peso do trabalho pesado, mas seus espíritos, forjados no fogo do combate, permaneciam inquebráveis. A exaustão era palpável, o cheiro de suor e terra misturava-se ao ar de um país que renascia. A memória coletiva, no entanto, era seletiva. A narrativa oficial da guerra tendia a focar nos grandes líderes e nas vitórias masculinas. As histórias das mulheres, embora reconhecidas em monumentos e medalhas, muitas vezes não encontravam seu devido lugar nos livros de história ou nos filmes. Era um silêncio forçado, uma forma de apagar a complexidade de sua contribuição e o trauma que elas carregavam. As sub-humanas que se tornaram titãs eram, paradoxalmente, relegadas a um segundo plano na própria história que ajudaram a moldar. O legado da Frente Oriental para elas era uma luta contínua pela memória e pelo reconhecimento. As décadas se arrastavam. O silêncio imposto às veteranas de guerra tornou-se uma chaga aberta, uma ferida que supurava em segredo. Elas haviam sobrevivido ao inferno na terra, mas a batalha interna estava longe de terminar. Os sons da guerra, os gritos dos moribundos, o cheiro de pólvora e sangue, não podiam ser simplesmente varridos para debaixo do tapete da memória. À noite, muitos pesadelos assombravam, revivendo os horrores do fronte, as emboscadas na neve, os rostos dos camaradas perdidos. A sociedade, ansiosa por virar a página e reconstruir, muitas vezes não tinha espaço para a complexidade do trauma de guerra feminino. Esperava-se que fossem fortes, que fossem mães, esposas, construtoras, mas não que fossem guerreiras com almas feridas. O impacto psicológico era profundo e persistente. Muitas sofriam de insônia, ansiedade crônica e depressão, sintomas que hoje reconhecemos como transtorno de estresse pós-traumático. Mas na época, havia pouca compreensão ou apoio para essas cicatrizes invisíveis. O silêncio era a regra, a discrição, a virtude. Compartilhar suas histórias de combate, de matar e de sobreviver a atrocidades, muitas vezes era visto como algo não feminino, ou pior,
como um sinal de fraqueza. O cheiro de vodka, um refúgio para alguns veteranos, tornava-se também o perfume amargo de muitas dessas mulheres que tentavam afogar a dor e o medo em um copo. A vida doméstica para muitas que retornaram era um campo de batalha diferente. O comando e a autonomia que haviam exercido no fronte contrastavam brutalmente com as expectativas sociais de submissão. Casamentos se desfaziam, relações familiares eram tensas. Como uma mulher que comandou um pelotão ou pilotou um avião de combate poderia se conformar a um papel onde sua voz não era ouvida? O som da máquina de costura ou do fogão parecia insignificante após o rugido dos tanques e o zumbido dos biplanos. A dicotomia era agonizante, um abismo entre quem elas haviam sido e quem a sociedade esperava que fossem. Para as crianças que cresciam nas ruínas da guerra, as mães e tias que haviam lutado eram figuras complexas. Elas carregavam uma força silenciosa, uma dureza nos olhos que contava histórias que a boca não proferia. Algumas mães, para proteger seus filhos dos horrores que haviam visto, simplesmente não falavam. O cheiro de terra molhada e mofo das casas reconstruídas, o som das canções de ninar, eram tentativas de criar uma normalidade que a guerra havia roubado. Mas a ausência de pais, irmãos e tios, a visão de membros mutilados e o constante lembrete da escassez eram ecos persistentes do conflito. Apesar do silêncio oficial, a memória popular começou a tecer as histórias dessas mulheres em lendas. As bruxas da noite tornaram-se contos sussurrados de heroísmo e terror. As atiradoras de elite, como Lyudmila Pavlichenko, eram celebradas em comícios e em cartazes de propaganda. Mas a pessoa por trás do mito, a mulher que carregava o peso de centenas de vidas tiradas, permanecia em grande parte incompreendida. O governo soviético, embora reconhecesse seus feitos em medalhas e honrarias, raramente aprofundava a discussão sobre o sofrimento e os desafios que elas enfrentaram ao retornar. A narrativa era de vitória e sacrifício glorioso, não de trauma e reintegração difícil. Somente décadas mais tarde, com a abertura de arquivos e o surgimento de novas gerações de historiadores e pesquisadores, as vozes dessas mulheres começaram a ser resgatadas do esquecimento. Entrevistas, diários e memórias, antes ignorados ou censurados, revelaram a profundidade de sua experiência. O cheiro de papel velho e poeira em arquivos empoeirados começou a liberar os ecos de suas vozes, suas dores, suas vitórias. A imagem da mulher soviética na guerra, antes unidimensional, começou a ganhar a complexidade e a humanidade que sempre teve. Essas revelações trouxeram à luz não apenas os atos de coragem extraordinária, mas também as injustiças e os preconceitos que as acompanharam. A luta pela memória, pela inclusão de suas narrativas completas no cânone histórico, tornou-se uma extensão da própria batalha que elas travaram. Era uma luta contra o esquecimento, contra a simplificação, contra a negação de sua agência e seu sofrimento. O som de suas histórias, uma vez abafado, começou a ressoar, um tributo tardio à sua resiliência inquebrável. O legado da Frente Oriental e o papel das mulheres nesse palco de horrores transcendeu as fronteiras da União Soviética. Tornou-se um testemunho universal da capacidade humana de resistir à opressão, de lutar pela dignidade e de sobreviver ao inimaginável. As mulheres, tratadas como sub-humanas por seus inimigos, provaram ser a própria essência da humanidade, em sua forma mais corajosa e resiliente. Seus feitos, antes sussurrados ou silenciados, agora clamavam por reconhecimento, um grito que ecoava através do tempo, exigindo que o mundo nunca mais esquecesse o preço da guerra e a força de quem a enfrentou. A neve que cobriu seus corpos e suas dores derreteu, mas as marcas de suas pegadas na história permaneceriam para sempre. O legado da Frente Oriental e o papel das mulheres nesse palco de horrores transcendeu as fronteiras da União Soviética. Tornou-se um testemunho universal da capacidade humana de resistir à opressão, de lutar pela dignidade e de sobreviver ao inimaginável. As mulheres, tratadas como sub-humanas por seus inimigos, provaram ser a própria essência da humanidade em sua forma mais corajosa e resiliente. Seus feitos, antes sussurrados ou silenciados,
Agora clamavam por reconhecimento, um grito que ecoava através do tempo, exigindo que o mundo nunca mais esquecesse o preço da guerra e a força de quem a enfrentou. A neve que cobriu seus corpos e suas dores derreteu, mas as marcas de suas pegadas na história permaneceriam para sempre. Hoje, os campos de batalha congelados da frente oriental ainda guardam segredos, mas as vozes das mulheres que lutaram estão finalmente sendo ouvidas. O som de seus testemunhos, antes abafado pelo ruído da propaganda e pelo peso do esquecimento, agora ressoa com clareza, revelando a verdadeira face da guerra e a complexidade do heroísmo. Memoriais de pedra e aço se erguem em sua homenagem, mas o verdadeiro tributo reside na compreensão de que a coragem não tem gênero e a resiliência humana pode florescer mesmo no mais brutal dos invernos. O cheiro da história, um misto de pólvora antiga e esperança renovada, paira sobre esses locais sagrados. A Batalha de Stalingrado, o cerco implacável e o inverno mortal foram mais do que meros eventos militares. Foram cadinhos onde a humanidade foi testada e redefinida. As mulheres soviéticas, com seus fuzis gelados e seus corações em chamas, não apenas viraram o curso da Segunda Guerra Mundial, mas também reescreveram o papel da mulher na sociedade e na história. Elas foram as sub-humanas que se tornaram titãs, as vítimas que se transformaram em algozes de seus opressores, as guardiãs de uma nação que se recusava a cair. Seus sacrifícios, suas dores e suas vitórias são uma advertência eterna contra a arrogância da guerra e um hino à indomável vontade de viver. A história das mulheres no inverno mortal da frente oriental é uma meditação poética sobre a brutalidade da guerra, a coragem extraordinária e a resiliência indomável. Cada ruína é um grito contra a guerra, e o sangue na neve é um lembrete eterno do preço da liberdade e da dignidade humana. Elas, tratadas como sub-humanas, emergiram como titãs da resistência, forjando seu próprio destino e o de uma nação. Curta, compartilhe e inscreva-se para mais histórias épicas da história. Qual batalha você quer ver a seguir? Deixe seu comentário e junte-se à nossa jornada pelo passado.